Quando assassinaram meu pai, tiraram de mim o bem mais precioso depois de Deus na minha vida, que era o afeto dele. Mesmo ele, depois de ele ter se perdido na vida, ele ainda continuou sendo o meu pai. E Timothy Keller escreve que Deus vai pegar todas as suas dores e forjar em você um grande ministério. Então, todas as dores eu consigo entender hoje que todas essas dores serviram para que hoje o Edgar pudesse se olhar no espelho e entender que as suas 2 tentativas de suicídio na minha adolescência, graças a Deus, foram frustradas, e depois encontrar com a situação no meu filho, e ele ficou 4 dias de coma. Eu perguntava a Deus, por que 4 dias de coma? Isso eu me perguntei muito a Deus. Mas foi o momento em que ele se foi. A doutora Kay Jamison Redfield, ela escreve em seu livro Uma Mente Inquieta, que há momentos que a dor parecia para ela não ter fim. E hoje uma das doutoras mais renomadas nos Estados Unidos com um tratamento da bipolaridade. E aí eu consegui ver que há uma saída, sim, para você compreender no passado a forma que você via a dor e hoje você compreender que essa dor teve um sentido, teve um significado. Eu posso pegar essa dor e fazer algo melhor. Eu posso ser melhor. Eu consigo em Deus, em Deus. Não tem outro meio sem ser em Deus. Mas em Deus eu consigo ser uma pessoa melhor. Dr. Lucas, o fator genético explica algumas questões em relação à depressão, a alguns outros diagnósticos? O fator genético ele é um fator de vulnerabilidade. Então a gente não fala assim que é só por genética, né? A genética ela confere uma vulnerabilidade que ela pode ser maior ou menor nas pessoas. Então a gente fala que é um construto, né, biopsicossocial, né? O bio seria ali o genético, a tendência de cada um, mas tem a tendência de a personalidade de cada um, os fatores de enfrentamento e o social, né? A vida, as circunstâncias, né? Que entra no caso dele com muita força, né? Tem toda uma circunstância, tem toda uma vivência que ele passou ali. Tem pessoas que poderiam passar pelas mesmas coisas e não sofrer tanto ou sofrer infinitamente mais. O que muda ali um do outro, né? Aí é o bio e o psico, né? Quais são os fatores de temperamento, os fatores de enfrentamento da pessoa, quais as forças e as fraquezas que ela tem e a vulnerabilidade genética, que a gente ainda não entende muito como que isso se manifesta, mas é muito nítido, né? Familiares de primeiro grau, ali, de pessoas com depressão têm uma chance maior, né? Tem mais, os deprimidos têm mais parentes de primeiro grau com depressão também do que os que não têm, mas não quer dizer nada, individualmente ali isso não te confere muita coisa. Reorganizar a vida depois do luto já não é fácil. Numa perda como essa, então, é um desafio ainda maior, né, Dalton? Mas parece que ele já está num bom caminho, ele já conseguiu elaborar muita coisa, né? A minha preocupação é só o grau de profundidade dessas coisas para ele ter cada vez uma qualidade de vida melhor. Mas você vê uma coisa que ele colocou em muito interessante, quando ele fala do pai, você vê a perda do pai foi uma das perdas muito significativas para ele e ele já era novo, quer dizer, ele poderia já ter trabalhado isso né, e poderia ter conseguido isso. Claro que tem todo um histórico, tem uma vida, quando a gente fala isso é só para entender isso e principalmente para ajudar outras pessoas que veem esse programa para que elas possam já procurar essa ajuda. Só que infelizmente muitas vezes as pessoas seguram essas coisas sozinhas, né? Mas é bom que o ser humano tenha uma capacidade boa de mudar e como isso é um bom motivo para viver. Quer dizer, você não nasceu nesse mundo à toa, você tem um significado. Infelizmente, as histórias da vida da gente não são perfeitas, mas aquela história que Deus vai lapidando a gente e a gente vai aprendendo e vai contribuindo na vida dos outros.
Conta um pouquinho pra gente como que, por meio desse livro, Edgar, você tem tentado mesmo incentivar as pessoas na valorização da vida, sendo uma resposta também em favor, né, dessa luta contra o suicídio. Thalita, o meu livro é intitulado Suicídio, uma abordagem para a valorização da vida. Eu tive um presente de Deus por ele ter sido prefaciado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E o livro, algo que o reverendo Hernandes Dias Lopes me falou que primeiro a gente se mantém muito contato, que ele me deu o prefácio dele por uma coisa, que eu conseguia encontrar em mim um motivo para fazer para o outro algo, mas eu estava bem para poder fazer. Que não tinha sentido um doente tentar curar de um outro doente. Eu precisava estar bem. Então, quando eu vou repetir novamente, quando eu vou em alguma palestra em empresa, mês passado eu fui na Cedro Têxtil em Pirapora. Então, foi um presente de Deus também. A Cedro produz tecido para a Petrobras. Então, eu fiz palestras para pessoas para médicos. Eu me senti assim, quando eu vi aquele grupo de médicos da empresa na frente, engenheiros atrás, técnicos de segurança atrás, eu falei, gente, onde Deus está me levando? Thalita, hoje eu estou na Rede Super. Olha o que Deus faz se eu não olhar para esse Deus misericordioso, amoroso. Estar aqui sentado nessa mesa tão seleta, diante de pessoas tão abençoadas por Deus, de tantos dons de Deus maravilhoso. Você é uma pessoa tão maravilhosa, com esse presente, esse programa é um presente de Deus para essas famílias que estão carentes, gritando por socorro. Esse não é um programa comum, esse é um programa especial, nascido, criado no coração de Deus, porque não tem algo melhor do que você olhar dentro do olho de uma pessoa que está gritando por socorro e você poder olhar dentro do olho dela e falar para ela assim, olha, eu sei que está doendo. E pode melhorar. E pode, e vai. E vai. E pode parar de doer, né? Pode parar de doer. É emocionante, né, ouvi-lo, porque ressignificar as nossas dores, dar um sentido, um novo sentido, né, para a nossa dor, eu acho que é um processo. Eu acho, durante toda a fala dele, eu acho interessante porque algumas coisas ele já ressignificou, ele já deu um novo sentido, já entendeu um propósito, mas eu acho interessante como que para valorizar a vida, você continua num processo de manutenção da cura. E né? uma coisa interessante que eu falo dos dois efeitos da terapia, que é esse aspecto curativo dentro dessa possibilidade humana, e a outra é a maturidade. Porque, na verdade, uma pessoa tem que sair de um processo desse, além de curada dentro da possibilidade que existe dentro disso, dessa elaboração, né? Não tem como transformar isso numa coisa perfeita, mas nessa cura da alma, vamos chamar assim, dessa elaboração, a pessoa sai amadurecida. Então, aí, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz, você não está só uma pessoa doente querendo ajudar o outro, você já teve um certo nível, uma cura para ajudar o outro. E a cura vem muitas vezes pela elaboração e pela maturidade. Toda pessoa que faz uma terapia adequada, ela amadurece no processo. É o amadurecimento da história de vida dele. E eu tenho a sensação, às vezes, que algumas curas, elas são o processo. Às vezes não é uma coisa que você vai Não, tem algumas doenças mesmo, né? Na medicina mesmo, tem algumas doenças que a pessoa vai fazendo uma manutenção daquela cura ali com um tratamento regular, constante, né? Coisas que às vezes durante anos a pessoa tem que recorrer ao médico, a uma medicação que ela vai diminuindo ao longo dos anos, mas ela continua existindo. Sim, para mim a cura é sempre o processo. As pessoas chegam ali como se fosse o fim da caminhada. Olha, eu vou tomar a medicação por um tempo. E o que eu acho muito bacana dele, que ele não fala hora nenhuma com um pesar, assim, eu ainda estou tomando, nossa, tem 3 anos que eu estou tomando. Não, eu estou em tratamento e pelo menos se precisar durar mais tempo, dura, porque não é tá sendo bom. Né? Tá transformando uma pessoa boa, tá vindo ali coisas boas, ele tá sendo um suporte, né? Não tá sendo
o tratamento é uma parte do tratamento, a questão da medicação, que é uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma luta que a gente vive no consultório. Falou, olha, a medicação não é o teu tratamento, a medicação, essa caminhada é o tratamento, a medicação é só um suporte, né? É um solo seguro ali para você caminhar. Ele não é a finalidade do que a gente está fazendo, é o amadurecimento que o doutor falou. E você vê que é uma caminhada, e essa caminhada depende de cada um, né? Para uns podem ser mais rápidos, para outros mais difíceis, mas é essa caminhada que é o processo de cura e de elaboração e de maturidade, porque você tem que sair, você vai sair mais maduro lá, ressignificando essa vida, dando um sentido mais saudável, mais adequado, e o resto da vida ele vai sempre amadurecer nesse processo de todo no aprendizado. A vida é um processo contínuo, do dia que você nasce até o dia que você for encontrar Jesus, na hipótese de você ter aceitado Ele como seu Senhor e Salvador. A dor não te paralisou e o processo também da cura, do tratamento, também não te paralisou, né? Me tornou mais forte. Eu precisava. Eu fiz algo interessante esses dias. Eu peguei todos os filmes do Sylvester Stallone, Rocky, o Lutador, revi todos, do 1 ao 6. Depois eu vi Creed 1 e 2. Peguei toda a história do Sylvester Stallone e comparei com o personagem que ele mesmo deu vida, que praticamente no primeiro filme ele pagou para trabalhar, para fazer o filme, ele acreditava naquele filme e se tornou esse sucesso que é. Aquele filme é uma lição de vida. Eu amo toda a trajetória do filme e da vida do Sylvester Stallone. Amo. Sou apaixonado com o filme. O que você me perguntar, eu te respondo de filme. Algo que ficou claro pra gente é que algo que abastece o seu tanque é assistir filme, né? O pastor Adriano, que teve aqui em outra temporada com a gente no Você é um Bom Motivo para Viver, falou que o dele era revista em quadrinhos, né? Um hábito que ele tinha pequeno, que era essa leitura de revistas em quadrinho, ele retomou no processo dele da cura da depressão. Você tem isso com assistir filme. E Dalton, como que é importante às vezes a gente retomar alguns hábitos simples, algumas pequenas felicidades ou pequenas rotinas que faziam tão bem pra gente, como uma leitura de uma revista em quadrinhos, um bom filme, às vezes um passeio, às vezes um contato com a natureza. Ouvir a nossa necessidade, que também é autocurativa, né? Na verdade, você está resgatando algumas coisas positivas que foram perdidas durante a vida, pela você sair desse positivo e entrar no negativo, e você perdeu essas coisas. Você vê que depois você volta. E uma coisa que eu achei interessante nele, nessa avaliação, nessa elaboração do Sylvester Stallone, que eu achei interessante, é isso. Porque, na verdade, muitas vezes um filme não é só um negócio que você vê, é uma linguagem, né? E no caso dele é uma linguagem que ele gosta, e você vê que ele juntou com a vida do próprio ator. Então ele elaborou ali pela experiência de vida do outro, né? E a gente muitas vezes aprende com o outro. E aprende com o filme, aprende com qualquer coisa que da vida dos outros a gente também aprende. O ser humano tem duas formas de aprender, a partir da vida dela e a partir da experiência ali. O que, na verdade, é esse programa para que as pessoas aprendam com a experiência dele, para que muitas pessoas não precisem chegar no que ele chegou, e que o trabalho que a gente está fazendo é para que essas pessoas possam, a partir da experiência dele, melhorar antes disso, que já é o objetivo dele estar aqui expondo para contribuir com as pessoas. A gente está encerrando com essa partilha tão importante, né, que é a sua história, Edgar. Mais uma temporada do Você é um Bom Motivo para Viver. Doutor Lucas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do impacto que essa escuta te causou. Porque nosso objetivo é que ela seja produtiva para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, mas antes de tudo é uma escuta que nos afeta, né? Sim, e assim, a gente ouve muito, a gente ouve todos os dias, mas cada história é um impacto diferente, cada história tem uma nuance, cada história tem um final diferente, né? Vai sendo uma construção, tem uma caminhada diferente. E a dele foi, né,
superação total, né? É nítido que ficou mais forte, é uma inspiração. Essa história ela tem que ser levada mesmo para muito longe, porque a gente tenta trabalhar com as pessoas. Falou, olha, enxerga isso como uma oportunidade dolorosa agora é um momento de dor, mas as forças elas vêm da dor, né? As grandes forças elas vêm desses momentos de sofrimento. E é um exemplo claríssimo, né? Dos vários exemplos que a gente teve, das várias histórias de superação, todas as pessoas saíram muito fortes, né? Todas as pessoas saíram maiores do que quando elas entraram no processo. Todas elas trabalharam bem aquela dor, aquele momento, todas passaram pelo momento da desesperança, né? Eu não vou ter, não tenho um caminho, não sei para onde andar. Conseguiram ter uma caminhada, perceberam a necessidade do tratamento, a necessidade de melhora, foram em busca do tratamento, foram se fortalecendo e se tornaram pessoas maiores, né? Cada um com a sua nuance, cada um com o seu requisito ali diferente, mas todas passaram por esse processo. E é fantástico, né? Cada história deixa um impacto mesmo, cada história deixa ali uma marca, cada história tem a sua particularidade, que é o de todo mundo, né? Cada um vai estar sofrendo de um jeito, não vai ser o mesmo caminho que ele passou, que as outras pessoas vão passar, né? Não vão ser pelo mesmo caminho. Mas cada um do seu caminho, cada um do seu jeito, no seu tempo, cada um no seu tempo de tratamento, é um programa assim, de esperança mesmo, né? Um programa de luz, de esperança, né? Da pessoa olhar e falar, olha, eu estou vivendo essa desesperança, mas ele também viveu, né? Eu estou vivendo aqui na dor, mas ele também viveu. Eu estou aqui trancado no meu quarto, sem querer sair, sem querer conversar com ninguém. Mas ele também ficou e pode ser que eu esteja nessa passagem, nessa transição para uma melhora que vai chegar ali na frente. Essa proposta, essa finalidade, ela é incrível e ela é sem preço, né? Ela salva, ela transforma, ela modifica pessoas, modifica tratamentos. E é para todo mundo, né, Dalton? Não, é fantástico. Na verdade, por exemplo, quando as pessoas perguntam para mim como é que se lida com o problema, a minha ênfase não está no problema, a minha ênfase está na solução. Quando a pessoa vem, muitas vezes, como a gente lida com muita gente, e eu já vi esse filme muitas vezes, eu já vi as pessoas melhorarem muitas vezes, só de você dar a ela uma perspectiva de que ela pode sair dali, e uma coisa mais gostosa que tem é eu ter sido um instrumento de ajudar aquela pessoa e ver aquela pessoa bem. Isso me tem uma satisfação muito grande. E é muito interessante poder ouvir ele assim, porque na verdade eu fico feliz de ver ele, e isso é um exemplo para ele próprio e para os outros. E por isso que eu sempre falei, esse programa é um programa que vai cada vez crescer, porque muitas vezes as pessoas precisam de ouvir isso, as pessoas precisam entender que existe vida depois disso, e uma vida com uma qualidade muito boa. A vida não acaba ali, por mais que o seu processo tenha sido muito doloroso, ele tem condição de melhorar. E é isso que eu acho que as pessoas precisam compreender, que tem uma perspectiva. É bom, é claro que o fato de ter aqui, de ter ouvido, de ter conversado, vai ficar dentro de mim e vai dar para mostrar para os outros que realmente a vida pode melhorar. Quando a gente ultrapassa, né, o limite da dor, lá do outro lado, eu acredito que tem uma virtude, que tem um tesouro, que tem algo precioso, que seja um livro, seja uma música, seja um estado de quietude, de paz, de contemplação, de esperança, de alegria. Às vezes não vai ser, a gente tem falado sobre isso também, né? Às vezes seja algo muito simples, muito cotidiano, uma vida familiar mais em paz, ou quem sabe também um programa, uma série como essa, que faz parte do meu processo pessoal, né? É muito fruto Dalton, meu psicólogo, acompanha o meu processo, não acompanha mais porque eu não vou, né, Dalton, quando eu falo com você no meu processo, mas essa série, Você é um Bom Motivo para Viver, as pessoas me perguntam, mas como é que foi? Isso é fruto, né, de ressignificar uma perda, de ressignificar o luto,
e poder dizer, como você tem essa oportunidade no seu livro, né? Que vale a pena viver, que nós somos um bom motivo para poder viver, que Deus é a verdade, é o caminho e é a vida, e com Ele a gente pode viver um processo de construção e às vezes de desconstrução para construir algo melhor. É muito bom. E é uma alegria poder encerrar essa temporada com a sua participação, Edgar. Muito obrigada por você insistir, né, pela vida, porque ele não desistiu de você e você hoje tem a oportunidade de não desistir de você também e ser um incentivo para tantas outras pessoas acreditarem na vida, no amor, na esperança. Que bom que você tem se dado uma nova chance em Deus a cada dia. Eu que agradeço de todo o coração, de toda a minha alma. E as coisas mais belas estão nas coisas mais simples. Vocês estão de parabéns. Lindo programa. Amém. Glória a Deus. Obrigada pelo seu carinho. Quero te agradecer, Dalton, por estar com a gente. Em breve, né, se Deus quiser, uma nova temporada. Muito obrigado pela oportunidade. É muito bom te ouvir. Muito obrigada por tantos ensinos, né, que a gente ouve aqui do Dalton. Doutor Lucas, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite, estar com a gente, né, também, durante toda essa temporada, te ouvir em cada episódio. Foi muito enriquecedor, que Deus continue te abençoando também. Amém. Eu agradecer a oportunidade de fazer parte disso, desse projeto, que eu acredito mesmo, que eu acho que vai ser fantástico, que vai impactar, já está impactando e vai impactar mais vidas ainda, e só tenho a agradecer a vocês aí pelo convite. Amém. Glória a Deus. Você, Dalton, é um bom motivo para viver. Você, Dr. Lucas, também é um bom motivo para viver. Obrigado. Você, Edgar, é um bom motivo para viver. Continue vivendo com saúde, com plenitude, com simplicidade, com alegria em Deus. Eu sou um bom motivo para viver e todo mundo que acompanhou, você que está aí, você é um bom e um belo motivo para poder viver. Nunca se esqueçam disso, né? Que Deus abençoe. Amém. E até a próxima temporada, se Deus quiser.